Dirijo uma saudação muito cordial a todos os participantes desta conferência do curso de autoconhecimento. Hoje iremos estudar um tema profundamente interessante e significativo: o Cristo universal e o Cristo individual. Ao longo desta conferência, vamos nos aprofundar na compreensão dessa força universal e, ao mesmo tempo, individual, conhecida como o Cristo. Assim, o objetivo desta conferência é compreender o que é o Cristo e entender como podemos desenvolver o nosso próprio Cristo individual, para então nos unirmos conscientemente a essa força cósmica que chamamos de Cristo universal. Mas, afinal, o que é o Cristo? É fundamental que ampliemos a nossa compreensão sobre esse tema e que não nos limitemos apenas à recordação histórica. O Cristo não é apenas um acontecimento do passado, ele é uma realidade viva, presente a cada instante, momento após momento, segundo após segundo. A primeira coisa que precisamos compreender é que o Cristo é uma força da própria consciência, uma força que pode ser encarnada. Ao longo da história, muitos seres conseguiram encarnar essa força e, por isso, foram conhecidos como grandes mestres ou iluminados. Por essa razão, é necessário manter a mente aberta para compreender este assunto. Durante muito tempo, o Cristo nos foi apresentado através de dogmas e crenças que o reduziram à figura de um único mestre. No entanto, na realidade, o Cristo esteve presente em diferentes culturas, povos e épocas da humanidade. Podemos citar diversos exemplos de seres que, ao longo da história desta raça, encarnaram o seu Cristo individual. Na China, o Cristo foi conhecido como Fuxi. Entre os toltecas, manifestou-se como Quetzalcóatl. No Japão, como Amitabha. Para os gregos, o Cristo foi Hércules, ou Heracles para os romanos. De fato, os 12 trabalhos de Hércules estão diretamente relacionados com o trabalho interno que o Cristo deve realizar na segunda e na terceira montanhas da iniciação. No Egito, o Cristo foi Osíris. Nos mistérios egípcios, quando um mestre alcançava a cristificação, dizia-se que ele havia se tornado um Osíris, como ocorreu no caso de Hermes Trismegisto. Outros exemplos conhecidos são Buda, no Nepal, e Krishna, na Índia. Esses são apenas alguns entre muitos Cristos que existiram. Isso nos permite compreender que, antes do Mestre Jesus, já haviam existido Cristos em outras culturas e eras, e que, depois dele, também surgiram outros, como Maomé, Dante Alighieri, Saint-Germain, Cagliostro, Samael, Rabolu, bem como Joana d'Arc, Santa Teresa de Ávila, entre outros, pois não apenas os homens podem alcançar a cristificação. Todos eles foram pessoas que, por meio de um profundo trabalho interior, conseguiram encarnar o seu próprio Cristo íntimo. No entanto, entre todos esses, talvez o mais conhecido em nível mundial seja o Mestre Jesus de Nazaré. E o que tornou o Mestre Jesus especial? O que o torna especial é o fato de ter cumprido uma missão que precisa ser realizada em cada raça, e que somente seres da mais alta hierarquia espiritual são capazes de assumir. Essa missão consiste em representar, na forma física, o drama cósmico da cristificação, mostrando, por meio de sua própria vida, aquilo que cada iniciado deve vivenciar em seu mundo interior para alcançar a sua própria cristificação. Esses seres realizam esse trabalho para deixar essa mensagem gravada na memória coletiva da humanidade, e para oferecer à raça um ponto de referência para todos aqueles que decidem empreender o seu próprio caminho interior rumo ao despertar da consciência. Diante disso, vamos agora compreender melhor o que é o Cristo universal e o Cristo individual, para entendermos que força é essa que Jesus e todos esses mestres encarnaram, e que também nós, se realizarmos o trabalho interior que nos é exigido, podemos vir a encarnar. Primeiramente, vamos explicar o que é o Cristo universal. O Cristo universal é o chamado Exército da Voz. E é importante compreendermos que esse exército da voz, ou exército da palavra, é fogo. Esse fogo vivo e filosófico que fecunda a matéria caótica, é o Cristo cósmico, o Logos, a grande palavra. Assim, compreendemos que o fogo universal é o princípio criador, é esse fogo vivo e filosófico que fecunda a matéria caótica, e que pode tanto criar quanto destruir, sempre de acordo com suas leis. Buscar compreender a natureza e a essência do fogo é, em realidade, buscar compreender Deus, cuja presença real sempre se manifestou sob a aparência ígnea. Podemos lembrar, por exemplo,
da sarça ardente do fogo do Sinai após a entrega do Decálogo, que são duas das manifestações por meio das quais Deus se revelou a Moisés. Sob a imagem de um ser com aparência de fogo, semelhante ao jaspe e ao sardônico, sentado em um trono incandescente e resplandecente, São João descreve o Senhor do Universo. E São Paulo afirma em sua Epístola aos Hebreus: nosso Deus é um fogo devorador. Esse fogo universal é, portanto, o exército da voz ou exército da palavra, formado pelos seres autorrealizados que dão vida e sustentação ao universo. O Cristo é esse fogo manifestado através da palavra criadora desses seres. É esse fogo que cria, que destrói e que renova constantemente toda a natureza. O Cristo é o Criador. O fogo possui o poder de criar átomos e também de desintegrá-los, assim como o poder de manifestar as forças cósmicas universais. O fogo tem a capacidade de unir os átomos e dar origem aos universos, mas também possui o poder de desintegrar universos inteiros. O próprio mundo em que vivemos é uma esfera de fogo que se liga e se desliga de acordo com as leis cósmicas. Essa força crística, que é o fogo, é a mesma que tem o poder de criar, renovar ou destruir. Ela é capaz de criar os átomos, formar os planetas, dar origem às galáxias, aos universos, e a todos os veículos ou corpos nos quais habitarão as centelhas divinas que descem a esta manifestação física para aprender. São centelhas que vêm com a missão de despertar a consciência, e depois, retornar ao Absoluto como Cristos individuais, para se integrarem ao Cristo universal, ao exército da voz. Dessa forma, o Cristo universal é a união de todos os Cristos, de todos os seres despertos e autorrealizados da galáxia que alcançaram a cristificação. Os seres que compõem o Cristo universal são consciências plenamente despertas que escolhem participar da criação. Ao se desdobrarem e se unirem sexualmente, dão origem à terceira força, que é o fogo. Para que o Logos possa manifestar-se, um precisa desdobrar-se no dois, isto é, o pai na mãe. Da união desses dois opostos nasce o terceiro, que é o fogo. E esse fogo é manifestado por meio do Verbo Criador. Por essa razão, vemos anjos representados em pinturas e esculturas portando trombetas e espadas. As trombetas simbolizam o poder de manifestar o fogo através do Verbo Criador, por meio dos mantras. Já as espadas representam o fogo em sua expressão destrutiva. Esse fogo é o Logos, é o Cristo, é o Verbo que torna possível a existência do universo no alvorecer de toda a criação. A força crística, esse fogo universal, está presente em tudo que foi criado. Ela está no germe, na semente que gera uma nova vida. E, no ser humano, está contida em nosso próprio germe, na semente depositada em nossas gonadas sexuais. Por isso, através do sexo podemos criar um novo ser vivo. Mas, quando utilizamos o sexo com sabedoria, por meio do sexo superior, podemos criar a nós mesmos internamente e desenvolver o nosso próprio Cristo interior. Vejamos agora o que devem fazer todos aqueles que desejam pertencer ao exército da voz. A resposta a essa questão encontra-se no chamado drama cósmico. Muito se tem falado sobre o drama cósmico e, inquestionavelmente, ele está contido nos 4 evangelhos. Disse que esse drama foi trazido à Terra pelos Elohim. O grande Senhor da Atlântida já o havia representado em carne e ossos, e o grande Cabir Jesus também teve de representar publicamente esse mesmo drama na Terra Santa. O Mestre Jesus assumiu a grandiosa tarefa de representar o drama cósmico para mostrar à humanidade o caminho. Por isso ele afirmou ser o caminho, pois veio demonstrar, por meio de sua própria vida, qual é o percurso que todo iniciado precisa trilhar para ascender e para desenvolver o seu Cristo íntimo. Assim, tudo o que está representado na vida do Mestre Jesus corresponde exatamente ao que cada iniciado deve vivenciar em seu próprio mundo interior. As provas, os sofrimentos, as dores, a crucificação, a morte e a ressurreição fazem parte do caminho interno da cristificação. Trata-se de um caminho árduo e exigente. E é justamente por isso que muitos preferem adorar o Mestre, em vez de realizar o trabalho interior necessário para alcançar aquilo que ele alcançou. Na cruz do mártir do Calvário, o mistério do Cristo é definido por uma única palavra composta por 4 letras: I, N, R, I. Interiormente, isso significa: ignis, natura, renovatur, integram, o fogo renova incessantemente a natureza.
Esse é o verdadeiro significado do Cristo. No entanto, esse significado foi ocultado da humanidade, assim como também foi ocultado o verdadeiro sentido de sua vida e de sua obra. Da mesma forma, foi escondida a realidade de sua vida sexual e o fato de que realizou o seu trabalho de cristificação junto de sua companheira, Maria Madalena. Criou-se a ideia de que Jesus teria sido celibatário, mas não foi assim. Esse segredo permaneceu oculto por muito tempo. É através do sexo que podemos realizar esse trabalho em nós mesmos, desenvolver o nosso Cristo individual e, assim, fazer parte do Cristo universal. A união de todos os Cristos individuais de uma galáxia é aquilo que chamamos de Cristo universal. Vejamos agora como e onde podemos encontrar o Cristo dentro de nós mesmos. Voltemos a nossa atenção para o Cristo individual. Disse que a tentação é fogo e o triunfo sobre a tentação é a luz. Isto nos permite ver que o nosso fogo está preso em todas aquelas coisas que são uma tentação para nós, em todos os desejos do nosso ego. E quando conseguimos superar cada um dos nossos desejos ou tentações, resgatamos aquele fogo que nos traz luz. E como o Cristo é fogo, para virmos encarnar a força crística, devemos primeiro liberá-la, aprendendo a negar nossos desejos, não caindo em tentação. O Cristo íntimo está latente em nossa semente. Esse fogo, que é a nossa essência, que representa o Espírito, a luz, está contido em nosso envoltório seminal, nesse 97% de consciência aprisionada pelo ego. Vemos que o ego se expressa diariamente em nós através dos nossos desejos. O fogo é o ânimo que há em nós, é o que nos leva a fazer. E como atualmente está condicionado pelo nosso ego, temos sempre disposição e incentivo para fazer as coisas do ego, para a preguiça, para assistir TV, para ficar no celular, para fofocar, para brigar, para fornicar, para sair para beber, etc. Mas, por outro lado, não temos incentivo para as coisas do nosso ser, para as coisas que podem nos levar ao despertar da nossa consciência. Para liberar esse fogo, ou encorajamento, que é esse Cristo em nós, devemos começar a negar nossos desejos, o que é o mesmo que negar a nós mesmos. Foi a isso que se referiu o Mestre Jesus, quando disse aos seus discípulos que se alguém quisesse seguir o Cristo, deveria negar a si mesmo. E negamos a nós mesmos quando negamos os desejos egóicos que sentimos a cada momento. Devemos saber que, se não negarmos os nossos desejos, seremos para sempre escravos do desejo e continuaremos sempre repetindo os mesmos erros. Por outro lado, se negarmos a nós mesmos o desejo, se não cairmos em tentação, resgataremos a luz, que é a sabedoria, e resgataremos o ânimo. E então começaremos a ter incentivo, mas agora para as coisas do nosso ser, meditar, eliminar nossos modos negativos de ser, transmutar nossa energia sexual e ensinar esse conhecimento aos outros. Portanto, é importante compreender que o desenvolvimento do nosso Cristo individual ocorrerá através da prática dos três fatores da revolução da consciência. Com a prática da morte psicológica é que vamos negar os nossos desejos, para libertar o fogo preso no eu psicológico. Através da autoobservação momento a momento, observaremos os diferentes eus que se manifestam em nós como diferentes desejos em nosso dia a dia. Nós os julgaremos para compreendê-los, e os eliminaremos com a ajuda de nossa Mãe Divina particular. Assim, liberamos o fogo, a essência, e assim, resgatamos a luz, e recuperamos o ânimo para a consciência. É importante compreendermos que a força crística é aquele fogo que está contido em nossa energia sexual. É por isso que quando derramamos a nossa energia sexual, derramamos a energia crística e traímos o nosso Cristo interior, daí a importância de alcançar a castidade. Então, através do fator nascimento, vamos pegar aquele fogo que recuperamos com a morte psicológica e vamos fundi-lo em nossa medula espinhal. Vamos fazê-lo subir pela nossa espinha, através da prática do suprassexo, para criar com ele nossos corpos internos. E através do terceiro fator, o fator do sacrifício, desenvolveremos o amor pelo nosso trabalho interior e pela humanidade, entregando esse conhecimento a todos, na sua forma pura. Para que todos tenham ferramentas para também fazer esse trabalho, pois uma das principais funções do Cristo é sacrificar-se conscientemente pela humanidade, para que ela encontre o caminho. Agora surge uma pergunta fundamental: em que momento Cristo nasce dentro de nós?
Como vimos na conferência número 10, na qual estudamos os 7 corpos, esse processo começa quando iniciamos a prática do suprassexo e, em vez de derramarmos a energia sexual, passamos a utilizá-la com sabedoria, fazendo com que ela ascenda pela nossa coluna vertebral. Passamos por alguns processos de teste e acendemos o fogo sagrado. Então, a partir desse momento, iniciamos, primeiramente, a regeneração dos nossos corpos físico e vital, que atualmente se encontram degenerados e em estado lunar, para então transformá-los em corpos solares. Em seguida, começamos a criar os nossos corpos solares astral, mental e causal, dos quais, por enquanto, possuímos apenas um princípio, um embrião. Quando esses corpos estiverem devidamente criados, passaremos a nos movimentar de forma consciente e voluntária nas dimensões superiores da natureza. Todo esse trabalho corresponde à chamada primeira montanha da iniciação. Durante a criação desses corpos, chegamos a um ponto muito específico, na quinta iniciação, quando estamos fabricando o corpo de vontade, ou corpo causal, no qual teremos de tomar uma decisão extremamente importante. Nesse momento enfrentamos o teste final. O guardião do mundo da vontade nos coloca diante de uma escolha: seguir o caminho direto ou o caminho do Nirvana. Optar pelo caminho do Nirvana significa que o nosso avanço interior se detém nesse ponto. Conservaremos todos os poderes e faculdades conquistados até então e viveremos em um estado de felicidade e abundância por centenas ou até milhares de anos. No entanto, ao término desse ciclo, será necessário reiniciar todo o processo, tentar novamente realizar o trabalho, pois, ao escolher esse caminho, deixamos de avançar rumo à libertação definitiva. Infelizmente, 999 em cada 1000 iniciados que chegam a esse ponto escolhem o caminho do Nirvana, traindo assim o seu próprio Cristo íntimo. Se, ao contrário, decidirmos seguir o caminho direto, que é o caminho estreito e difícil, marcado por maiores sacrifícios e sofrimentos voluntários, mas que é o único que realmente nos conduz ao Pai e à fusão com essa grande força cósmica que é o Cristo universal, então algo muito diferente acontece. Nesse caso, criamos a nossa alma humana e nos tornamos homens verdadeiros. Somente então o Filho do Homem, que é o Cristo, pode nascer dentro de nós. Pois, se antes não nos tornarmos verdadeiramente homens, não é possível que nasça o Filho do Homem. Após termos fabricado a nossa alma humana, podemos nos unir à nossa alma divina, que corresponde ao corpo búdico. Essa união é conhecida como o matrimônio perfeito. E dessa união entre o humano e o divino nasce, finalmente, o Cristo dentro de nós. Nesse momento, passamos a viver o verdadeiro Natal em nossos próprios corações. Porque, ainda que o Cristo tenha nascido 1000 vezes em Belém, isso de nada serve se ele não nascer também dentro de nós. E mesmo que ele tivesse morrido e ressuscitado ao terceiro dia, isso não teria valor algum se ele não morrer e não ressuscitar igualmente dentro de nós. O Cristo íntimo surge internamente por meio do trabalho relacionado à dissolução do eu psicológico. E, evidentemente, o Cristo íntimo somente aparece no momento culminante dos nossos esforços conscientes, intencionais, e dos nossos sofrimentos voluntários. O advento do fogo crístico é o evento mais importante da nossa vida. Quando o Cristo nasce e se desenvolve em nós, essa força crística assume todos os nossos processos internos. Ou seja, todos os nossos processos motores, mentais, emocionais, instintivos e sexuais serão administrados pela consciência crística. Entre as obras que o Cristo íntimo vem realizar em nós está a eliminação dos 7 os causais, ou sementes principais do ego. Que, por exemplo, nos mistérios egípcios, estava relacionado com a derrota dos demônios vermelhos de Sete, e nos mistérios gregos e romanos com os 12 trabalhos de Hércules. Inquestionavelmente, o Cristo íntimo é o nosso profundo Salvador interior. O Cristo íntimo, o fogo celestial, deve nascer em nós, e nasce efetivamente quando já avançamos bastante no trabalho psicológico. A dissolução das causas do ego não seria possível enquanto o Cristo íntimo não tivesse nascido em nós. O fogo vivo e filosófico, o Cristo íntimo, é o fogo do fogo, o puro dos puros. E o convite é para que façamos nosso trabalho interior, para sermos banhados e purificados por esse fogo celestial e para nos tornarmos parte do Cristo cósmico. Lembremos que o Cristo cósmico é composto por todos os Cristos individuais de uma galáxia.
Aqui podemos ver alguns exemplos de mestres que alcançaram o nível de Cristo. Entre eles, encontramos Yeshua ben Pandira, Jesus, juntamente com João Batista, Mateus e Judas Iscariotes. Há também grandes iniciados como Enoque e Melquisedeque, bem como mestres como Cultumi e Sanat Kumará. Temos ainda os arcanjos, Rafael, Uriel, Miguel, Orifiel e Samael a Veor. Outros seres iluminados incluem Rabolu, Santo Agostinho e Moria, mais conhecido como São Francisco de Assis, juntamente com Santa Teresa e Joana d'Arc. Podemos também mencionar filósofos e sábios como Dante Alighieri, Platão, Pitágoras, Orfeu e Apolônio de Tiana. Da mesma forma, existem os grandes guias espirituais Hermes Trismegisto, Buda Gautama Sakyamuni, Krishna, Fuxi, Lao Tse e Zoroastro. Não podemos esquecer Maomé, Quetzalcoatl, Caluzoando e Bochica, bem como místicos como Paracelso, Rakowski, Rochacha, Fulcanelli, Nicolas Flamel, Cagliostro e Ramon Lu. E, claro, há muitos outros. Este foi o tema de hoje. Convidamos você a refletir profundamente sobre isso, a alcançar uma compreensão e a se sentir encorajado a entrevistar um desses mestres por meio da projeção astral, para corroborar esses ensinamentos. Lembre-se também que, se tiver alguma dúvida, pode deixá-la nos comentários e teremos prazer em respondê-la. Deixo-vos o convite para a próxima conferência. Uma conferência muito interessante, na qual estudaremos outra das 48 leis que regem este mundo, a lei do pêndulo. Nesse tópico aprenderemos como funciona essa lei e como transcendê-la para alcançar a verdade sobre qualquer coisa. Não perca! Até a próxima vez!